Se você ainda usa papel ou se perde para controlar o estoque do seu negócio ou da sua empresa, nesse vídeo eu vou te mostrar em 7 passos como construir um controle de estoque no Excel do zero, simples, prático e muito eficiente, que vai te ajudar em todo o seu processo de gestão. Eu sou Gustavo Pereira, especialista em Excel, e o meu objetivo aqui é transformar a sua vida através do Excel. E o nosso objetivo é criarmos uma gestão de estoque, uma planilha automatizada. E como vai funcionar no final, o que é que nós vamos ter? Teremos essa planilha, onde temos aqui o nosso controle de forma geral, estoque inicial, entrada, saída e estoque final. Perceba uma coisa bem interessante. Caneta preta, ela está com o estoque final de 19, está com um símbolozinho aqui vermelho, sinalizando que está crítico. Digamos que eu tive uma movimentação, aqui nessa aba movimentações. Vou colocar aqui uma movimentação qualquer, dia 23/7. Perceba que quando eu começar a escrever caneta preta, ele já vai aparecer também o nome automático. Isso nós vamos aprender nesse vídeo como fazer caneta preta. Vamos colocar aqui uma entrada. Opa! Entrada. Maravilha. E eu vou escrever aqui um número de entrada, eu vou definir. Lá, perceba que aqui temos 19. Se eu tiver uma entrada aqui de 51, tecnicamente, ele vai lá para 70. Vamos ver? Ó, ele foi para um estoque final de 70 de forma automática. E além de ir para 70, perceba que aquela bolinha que estava vermelha, ela ficou verde. Isso é uma automatização de formatação que também nós vamos aprender. Então, nesse vídeo, nós vamos dividir ele em 2 partes, para ficar ali um conhecimento bem calmo, que você consiga ver bem no detalhe ali, passo a passo, como fazer. E nessa primeira parte, que vai ser esse vídeo, nós vamos ver passo 1, 2 e 3. E o primeiro passo já é criar uma planilha de dados, né? E essa planilha de dados, ela vai trabalhar com tabelas, e nós já vamos marcar ela aqui, pois já vamos começar a fazer esse processo. Na descrição do vídeo, eu deixei uma planilha base, né, que você vai ter algumas informações, e nelas temos uma aba, uma planilha, dados, que eu já coloquei algumas informações de produto e movimentação. Esse produto é o produto que você vai substituir pelos produtos que você utiliza ali no seu negócio, no seu setor, justamente para garantir que você tenha as informações que você precisa. E o primeiro passo aqui desse produto é justamente que essa base de dados, transformar ele em tabela. E por que é importante transformar em tabela? Quando você transforma em tabela uma referência, né, um conjunto ali de células, um intervalo de células, quando você transforma em tabela, você automatiza, né, esse processo. Além disso, a expansão dele é automática. Calma que eu vou te explicar o que é essa expansão automática. De imediato, já vamos iniciar aqui transformando em tabela. É muito simples. Isso aqui é um conjunto de dados normal. Você vai selecionar qualquer um desses intervalos, ou qualquer uma dessas células desse intervalo. Vem aqui na guia inserir, tá vendo aqui em cima. Vem na opção tabela, como você está vendo. E ele faz essa perguntinha aqui. Minha tabela tem cabeçalhos? E aí você marca. Por que tem cabeçalhos? Qual é o cabeçalho? É o título, né? É aqui produto. Vai dar um OK. Pronto. Você já transformou em tabela. E você sabe que isso aqui é uma tabela não só pela essa formatação. Mas quando você clica nele, aqui ó, do lado superior direito, ele aparece esse nome design da tabela. Se eu clicar fora, ele não aparece aquele nome ali, tá? Então aqui é uma tabela. Maravilha. Vamos sempre renomear e clica nela em design da tabela e vem aqui no cantinho esquerdo que você vai ter o nome da tabela. Tá tabela 1, porque é automático, nós vamos renomear. E aí a dica que eu dou, sempre renomeie com o nome do cabeçalho, porque isso vai te ajudar na organização. Então eu sempre faço isso. Você pode renomear com qualquer nome, mas é uma dica muito interessante que eu te dou. Então vou colocar aqui produto, tá? Por que produto? Porque o nome do cabeçalho aqui é produto, tá? Dei Enter, maravilha. Já realizamos a primeira parte dos produtos. E por que a expansão automática?
pense que você acrescentou um novo produto aqui. Você vai colocar folha, exemplo. Vamos colocar aqui folha A3. Perceba, automaticamente, essa tabela ela teve a sua expansão. Então, isso é muito importante, porque quando a gente for jogar lá naquela lista suspensa, que é essa listazinha aqui, ó, que eu mostrei para vocês, aquilo dali vai crescer de forma automática também, tá? Então, você cresce, se eu colocar aqui outro produto, vou colocar aqui canetinhas, só canetinhas. Ele também está crescendo de forma automática. Então, essa expansão automática é muito importante, por isso que a gente transforma também ela em tabela. Vamos transformar agora em tabela também esse intervalo de células. Simplesmente venho aqui em inserir, seleciono, né, algum dos componentes, né, desse intervalo, vou inserir, vou aqui em tabela, ele vai fazer aquela pergunta, eu vou dizer ok, tem cabeçalho, e agora eu vou fazer o quê? Renomear. Lá em design da tabela, vou colocar o nome, e o nome eu vou colocar o mesmo título, né, do cabeçalho, que é movimentação. Show de bola? Então, realizamos já o nosso primeiro passo, que é criar uma planilha dados, né, que já estava ali criada, e agora, na verdade, transformei aqueles dados ali em tabela. Vamos já partir para o nosso segundo passo, que é criar uma planilha movimentação e inserir nessa planilha movimentação as listas suspensas, né? As listas suspensas são justamente essas listas aqui, ó, que você consegue ter praticidade, agilidade, porque quando você começa a escrever ele já aparece, e você também elimina aquele fator de você ter algum nome escrito errado, beleza? Bom, vamos lá. Vamos voltar para nosso gerenciador, e aqui nesse esqueleto que eu já deixei na descrição do vídeo, então pode baixar, caso você ainda não baixou, para você acompanhar 100%. Na descrição desse vídeo eu deixei, e temos já aqui uma planilha, né, uma aba criada com movimentação. Então, o que nós iremos fazer aqui nesse momento? Temos aqui data, produto. Nós queremos que aquela lista suspensa esteja em produto. Quando eu começar a escrever caneta, ela aparece aqui, e que seja o nome exato. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar de forma mais prática, mas eu já vou deixar aqui na descrição do vídeo, aparecendo aqui nesse momento, um vídeo que eu expliquei bem no detalhinho como fazer, a importância de fazer a lista suspensa. Então, eu vou explicar de uma forma mais rápida aqui, mas se você tiver dúvida, quiser conhecer mais, não deixe de assistir o vídeo que eu deixei para que você possa se conectar mais com o assunto. Bom, primeiro passo aqui é a gente fazer o seguinte processo. Vamos selecionar a célula que a gente quer colocar a lista suspensa. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Na guia dados, a gente vai lá na guia dados em cima, eu tenho essa opção aqui, ó, que é a validação de dados. Eu vou clicar aqui e vou escolher a opção validação de dados. Quando eu escolho validação de dados, ele vai abrir esse processo, eu vou colocar a opção lista, né? Lista de lista suspensa, tá? Então, ele pergunta qual é a fonte. E aí, esse aqui é o grande segredo. E repito, né? Se você não tiver dúvida, não deixe de assistir o vídeo que eu coloquei na sugestão, porque esse vídeo vai te ajudar bastante a entender sobre lista suspensa. Esse aqui é o grande segredo. A fonte, nós vamos colocar uma função, que é a função indireto. Por quê? Porque eu quero que ele pegue automaticamente a expansão da minha tabela, tá? Então, eu coloco a função indireto, abro parêntese, e vou chamar agora a tabela, né? Qual é o nome da tabela que eu quero? Lembra que a gente renomeou a tabela? Maravilha! Então, nós vamos chamar essa tabela pelo nome. Para a gente fazer esse chamado, eu vou chamar assim, você vai colocar aspas duplas, beleza? E vai escrever o nome da tabela. Qual é o nome da tabela? É produto. Então, eu vou botar aqui, ó, produto. Da mesma maneira que você escreveu. Se você botar um nome diferente, ele não puxa, ele não consegue fazer a referência, na verdade, dessa tabela, né? Então, vamos lá, produto, fechei as aspas duplas aqui e vou fechar o parêntese.
Ó, quando eu fiz isso, o que é que aconteceu? Ele faz a referência, tá vendo? Até aqueles nomes que nós colocamos, folha 3 e canetinhas, ele faz essas referências aqui com esse nome, tá? E qual é a grande importância da lista suspensa? Primeiro ponto, por exemplo, se eu começar a escrever caneta, ele aparece todas as opções, isso me dá praticidade e eu não escrevo errado. Além disso, dessa maneira que a gente fez, que é a maneira profissional de fazer uma lista suspensa, olha o que acontece. Se eu aumentar aqui para um outro produto, por exemplo, vou colocar, vou botar assim, porta-papel, tá? Se eu coloquei um outro produto, por exemplo, porta-papel, quando eu for aqui na minha lista suspensa, ó, eu vou lá no final dela, ó, ele já aparece o porta-papel, tá? Então isso daqui é fundamental para que você tenha essa expansão automática, tá? Então vou deixar aqui um nome qualquer, caneta azul, maravilha, e nós vamos também colocar aqui em movimentação também a lista suspensa, né? A gente criou aqui uma tabela com movimentação, então vamos colocar também. Então é bem simples. Então eu vou chegar aqui, vou colocar inserir, ou vou em dados, venho aqui nessa opção validação de dados, ele vai perguntar aqui, beleza? Eu vou chamar aqui de lista, e eu vou botar aquela função igual indireto, maravilha, abre aspas duplas, e vou colocar o nome movimentação. Fechei aspas duplas, fechei o parêntese, vou dar um OK e automaticamente ele vai me dar aqui entrada e vai me dar aqui saída, tá? Porque são os nomes que estão lá na nossa tabela de movimentação. Perfeito. E aqui eu posso colocar uma quantidade qualquer e posso escrever. Maravilha. Conseguimos fechar bem esse ponto. Porém, ainda não é a forma mais adequada. Por quê? Perceba. E eu quero que você se conecte, porque isso é o que você vai fazer na sua planilha de gestão de estoque. Ó, se eu colocar aqui outra data, vou colocar aqui 2/7/2025. Olha o que acontece. Beleza. A lista suspensa, ela não aparece aqui, né? Aí você tem que arrastar para baixo, para ele poder vir, e não fica uma coisa bem interessante, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui para que essa expansão dessa lista suspensa também aconteça de forma automática? O que é que você acha que a gente vai fazer? Tá? Pensa aí um segundo para você pensar, e antes de você dar a resposta, eu dar a resposta também, eu quero reforçar um ponto, né? E se você está gostando desse vídeo, não deixa de curtir ele, se inscreva no canal, envia para uma pessoa que com certeza você sabe que esse vídeo, essa aula vai fazer total diferença. E também, se você estiver interessado em conhecer mais sobre o Excel, eu quero te apresentar o Excel Premium, esse curso incrível. E eu gosto de falar o seguinte, chega de adiar, aprenda de fato o Excel de verdade. Esse é o Excel, um curso incrível, onde você vai ver do zero ao avançado, tudo bem no detalhinho. Aqui tem alguns exemplos de coisas que você vai aprender a fazer dentro desse curso. É realmente explicações, detalhe, para que você se desenvolva, né? Temos uma trilha de assuntos que são mais de 160 aulas. E o que eu falo não é apenas assunto por assunto, mas é como a gente coloca esse assunto para que você se desenvolva. Então são muitos assuntos, é uma trilha realmente eficaz, onde você vai ter diversos bônus que vão te ajudar nesse processo. Além disso tudo, temos diversos depoimentos de alunos que fizeram o curso e se desenvolveram profissionalmente. Então, convido a você a conhecer, clica no link que a gente deixou na descrição para conhecer o nosso curso Excel Premium, para você ter acesso a toda essa gama de informações e você aprender ali o Excel de verdade. Beleza? Mas voltando ao nosso passo que nós estávamos falando, então, e essa maneira aqui, ela não é a maneira mais profissional, porque precisamos aqui ter uma expansão automática. E como é que a gente vai fazer isso? Simples. Nós vamos transformar isso daqui em uma tabela. Então, vou clicar em qualquer local, vou aqui inserir, venho aqui nessa opção de tabela, tá? Vou dar um OK,
Perfeito. E vou fazer o quê? Renomear. Então eu vou renomear aqui, né, como ele não é um título específico, eu vou chamar aqui de lançamentos, tá? Lançamentos, que são os lançamentos das informações. Vou chamar desse título. Mas olha agora a grande diferença. Vou colocar 2/7. Olha o que vai acontecer. Automaticamente ele já vai fazer essa expansão. Ó, já veio aqui, já colocou, já veio aqui e já colocou também. Todas as nossas listas suspensas. Vou chamar outra data aqui, 3/7. Ó, automaticamente ele faz essa expansão e isso torna o processo muito mais dinâmico, tá? Pessoal, para a gente ter uma gama de informações ali, eu deixei nessa planilha uma abazinha, uma planilha que tem um histórico aleatório de informações. Então, copia eles, tá? Copia eles, dá um Ctrl+C, vai lá em movimentações, clica aqui na primeira célula, com o botão direito, coloca 1, 2, 3, porque dessa maneira você vai só copiar os valores, não a formatação. Beleza? Faça isso só para você ter ali um histórico, mas você vai colocar isso de acordo com o seu processo do que for acontecendo passo a passo no seu dia a dia ali na sua planilha de estoque. Maravilha! Com isso, nós fechamos o segundo passo e agora nós vamos para nosso último passo. Não deixe de acompanhar desse vídeo, porque teremos a parte 2 dele, que é criar uma planilha resumo, tá? E essa planilha resumo, eu já meio que deixei pré-pronta, né? Essa planilha para que você possa estar conectado com ela. Então, vai ser uma planilha onde você vai ter ali todos os produtos, tá? E aí agora, como eu acrescentei produtos novos lá, eu quero mostrar a você como você vai fazer essa expansão. É simples, né? Então eu vou inserir linhas aqui acima. Para eu inserir linhas acima aqui, você clica na linha de baixo que você quer, tá? Por exemplo, eu quero criar uma linha depois de grampeador, tá? Então eu seleciono a linha que está abaixo dela, sempre abaixo, botão direito aqui no número e venho na opção inserir, tá? E automaticamente ele vai inserir esse número. Eu acho que foram três informações que colocamos novas, né? Bora dar uma olhada aqui em dados, ó. Depois de grampeador são 3, tá? Então eu vou lá em resumo, vou aqui de novo, né? Eu vou abaixo aqui, vou aqui na opção inserir. Perfeito, maravilha. Vou agora lá, bem tranquilo em dados, vou copiar esses 3 valores, folha, 3 canetinhas e porta-papel. Vou aqui em resumo e vou colar, sempre cole com 1, 2, 3, porque você colando com 1, 2, 3, você não copia a formatação, apenas os valores. Maravilha! Então, se você precisar expandir essa planilha de resumo, você sempre vai fazer isso. Você sempre vai colocar os produtos que você tem ali na sua aba dados, para que você tenha ali um resumo, né? Essa primeira coluna que tem depois de produto é estoque inicial. Então, é um estoque, você fez uma contagem dos produtos, ali vai estar o estoque inicial, beleza? O estoque inicial do mês, o estoque inicial ali da semana, depende de tudo como você vai controlar o seu estoque. Ah, vou fazer um inventário aqui, então meu estoque inicial é esse. E aí, a partir desse estoque inicial, você vai ter as entradas e as saídas. Nesse caso, eu vou colocar valores aleatórios aqui de estoque inicial, tá bom? Uma coisa interessante é que sempre faz o cheque, né? Se a fórmula está puxando, somando tudo, né? Ela tá aqui de C3 a C25, tá? E, consequentemente, eu já posso arrastar ela aqui para o lado para garantir que quando eu colocar essas informações de entrada e saída, que serão automáticas e estoque final, também ela esteja presente. Tá, pessoal? Então, esse aqui foi o passo 3 de criar essa planilha resumo. Na verdade, eu já deixei ela criada para a gente ser ágil. Você tenha ela, mas eu queria mostrar como você manusear ela. Tá? Então, com isso, nós fechamos aqui o nosso terceiro passo. Lembrando que não deixe de assistir a parte 2 desse vídeo, porque nós iremos automatizar essas informações de entrada e de saída através de fórmulas. E o último passo aqui vai ser criar essa automatização de indicadores, né? De verdinho para amarelo, para vermelho. Pessoal, esse é o nosso vídeo. Eu espero que você tenha
curtindo ele, não deixe de enviar para uma pessoa que você sabe que vai fazer diferença. Se inscreve no canal, clica no link para conhecer também mais o curso Excel Premium e espero você na parte 2 desse vídeo. Vamos!